vale pagar 35 milhões de euros? O valor subiu, chegando na casa dos 40, Samir. E aí eu vou repetir a pergunta, mas agora com valor a mais. Vale pagar 40 milhões de euros para ter o Paquetá? Para mim não vale. Eu sei que o Flamengo tem outra realidade, e daqui a pouco vão aparecer os analistas de Flamengo, vocês têm que entender que o Flamengo vive em outro mundo. Se você começar a fazer muitos negócios ruins, eu não estou falando que o Paquetá é um negócio ruim, mas 40 milhões de euros, os clubes brasileiros sonham em vender um jogador por 50 milhões de euros, por 40 milhões de euros. O Flamengo tá... Mais um voo do Urubu Brabo, estamos no ar. Samir aí dizendo que não vale a pena o Flamengo gastar dinheiro, né, esse dinheirão no Paquetá, né? 40 milhões de euros é muito dinheiro. Eu também acho. Eu acho que o Flamengo precisa esperar mais um pouco, saber negociar, porque, mas o Flamengo tá cheio de dinheiro, o Flamengo pode fazer isso. Eu acho que o Flamengo precisa, né, ser frio nesse momento. Por quê? Porque gastar 40 milhões de euros no Paquetá, de um jogador que não vai recuperar mais, eu acho que é burrice, né? Mas o que você acha? Você acha que tá errado, Samir? O Flamengo precisa investir mesmo? Ou o Flamengo esperar mais um pouco para poder o Paquetá cair o valor e o West Ham talvez passar, né, querer vender ele, né, porque está sendo para ser rebaixado? O que você acha? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e hype esse vídeo aí, galera. Mas agora, a gente vai falar de Lucas Paquetá, hein? Porque tem novidades nessa história. O Flamengo fez uma nova proposta pelo West Ham. O West Ham, por hora, não quis, não gostou. Mas a negociação segue. Quem vai explicar essa história pra gente é ele que tá chegando, Bruno Braz. Cadê Bruno Braz? Surgindo no nosso telão, já está por aqui. Braz, falei com você mais cedo, porque eu já estava ficando até confusa, né? Mas rejeitou, não rejeitou, aceitou a parte financeira? Conta pra gente qual é a atualização de momento, qual é a informação de momento envolvendo essa negociação que vem se estendendo porque é complexa. Boa tarde, querido. Boa tarde, Luísa, PVC, Samir. Pois é, a gente amanheceu com a notícia que primeiro saiu lá na imprensa inglesa, né, da recusa do West Ham da proposta pelo Lucas Paquetá. A partir daí, eu e o Rodrigo Matos, nosso colunista, a gente passou a tentar esmiuçar o que aconteceu, né? Os detalhes dessa negociação. Essa negociação aconteceu hoje pela manhã, foi quando o Flamengo formalizou uma proposta ao West Ham. De fato, o West Ham não aceitou o que o Flamengo apresentou. Mas aí a gente, conversando, né, pelo lado aqui do Flamengo e tudo mais, embora o West Ham não tenha aceito a proposta do Flamengo, o Flamengo viu avanços nessa conversa. No seguinte sentido, e aí eu trago os detalhes. Onde o Flamengo entende que mais avançou é que conseguiu reduzir a pedida do valor bruto, né? Do valor bruto pedido pelo West Ham, que anteriormente, né, como até trouxe ontem, era 45 milhões de euros. Flamengo e West Ham chegaram a um acordo agora de um valor total de 40 milhões de euros, que era o que eu tinha dito que o Flamengo conseguia esticar essa corda. E aí, o que está sendo os entraves agora? São 3 entraves. O primeiro, o West Ham não gostou do valor fixo e o do bônus. O West Ham ele entende que precisa receber um valor fixo maior, ele quer um valor fixo maior, e aí depois vem os bônus. O segundo ponto, segue na mesma tecla de que não quer liberar o Paquetá agora, imediatamente, como o Flamengo quer. O West Ham segue batendo na tecla que só quer liberar quando acabar a Premier League, que a última rodada é 24 de maio. O terceiro ponto que também não agradou o West Ham é a forma de pagamento. O West Ham ele quer um valor à vista maior do que o Flamengo apresentou. O Flamengo apresentou um valor à vista, a gente não teve acesso exatamente a esse valor à vista, e outro montante de maneira parcelada. O West Ham ele quer um valor à vista maior. E aí teve esse entrave.
O negócio voltou para o Flamengo e agora o BAP, o Boto, toda a diretoria, o setor financeiro do Flamengo estão estudando uma nova engenharia, um novo modelo de negócio para apresentar ao West Ham. Então, assim, o clima não é de terra arrasada, existe até um otimismo diante de toda a dificuldade da negociação. E o Flamengo não desistiu do Paquetá. Segue na luta aí para tentar a contratação dele. Agora vai montar uma engenharia financeira para apresentar um novo modelo de negócio, mas já há um entendimento sobre esses 40 milhões de euros. E aí agora a forma como vai ser pago esses 40 milhões que é o principal entrave, além de tentar convencer o West Ham a liberar de imediato, como o Flamengo quer. PVC. Tem uma versão do The Athletic do New York Times publicou um pouco diferente, né? A história de que, segundo o The Athletic, o Flamengo teria chegado a 42 milhões com 38 mais costas. Claro que a gente acredita na apuração do Bruno Braz e do Rodrigo Matos, mas só para colocar que tem uma outra versão, que é que o Flamengo teria chegado a 38 mais 4 e o Atlético disse que o West Ham recusou essa oferta. Como a gente disse ontem, eu acho que vai chegar a um consenso sobre a maneira de pagar, a forma de pagamento, sobre o valor, vai se chegar. A grande questão, o grande entrave ainda é julho ou fevereiro. E aí tem 2 jogos para o West Ham, um contra o Sunderland, que o Paquetá não joga, e na semana que vem contra o Chelsea, e aí fecha a janela inglesa no dia 3. Terça-feira, não a próxima, a outra, daqui a 11 dias, fecha a janela inglesa. Até lá tem que chegar ao consenso sobre a forma de pagamento e sobre libera em julho, libera em maio ou libera em fevereiro. Quando eu chamo de julho, é porque o campeonato inglês termina no dia 24 de maio, mas 25 de maio o Paquetá vai estar na seleção brasileira. Mas ouvindo vocês falando sobre a negociação e sobre os valores, de qualquer forma são valores próximos aí, né? Eu fico com a sensação, aí é só minha sensação... Você paga 2 milhões, você paga, não paga? O quê? 2 milhões de euros? 2 milhões a diferença. 2 milhões? O PVC paga no débito isso, sabe? Não, 2 milhões de euros eu não pago. Não, quanto você paga no débito? Os 80 mil eu pago. 80 mil. 2 milhões você parcela. Mas parcelando você paga. Não, 2 milhões eu não pago nem parcelado. Nem parcelado. Tá certo. Mas ainda assim, ouvindo vocês, eu fico com a sensação dessa última fala do Braz, que é um cenário ainda otimista. Segue negociando, segue tentando. Ok, rejeitou, é uma negativa, é ruim, vai ter que subir um pouco aqui. Mas tá chegando próximo, né? Aos poucos ele vai dando um passinho pra cá, o PVC dá um passinho pra cá, eu dou um passinho pra cá, a câmera me acompanha, porque eu atrapalho todo mundo. Não tá chegando, aproximando assim, PVC, aos pouquinhos? Eu acho que vai aproximar do valor. A questão só é... Agora sim, ó. Eu dou um passinho pra cá, PVC dá um pra cá. E a gente vai aproximando, entendeu? Vocês estão dançarinos hoje. O PVC também estava fora do ar aqui, dando umas vocês não viram antes, ele tava driblando aqui em cima. Samir. É no clima do Paquetá. O Paquetá já tá dançarino. É verdade, a gente já tá no clima da dancinha do Paquetá e do carnaval também, que amanhã tem carnaval, hein? Não, mas é essa sensação, aos poucos, tira dali, põe daqui, mas aos poucos vai aproximando. E aí a questão que fica maior, que o mais difícil é entrar no consenso do dinheiro, né? Das finanças. E aí se vai ser agora, meio do ano, tem isso, mas não sei. Na minha cabeça isso vai se ajustar. Eu acho que vai ajustar, tem que entender se vai ser liberado para fevereiro ou se vai ser liberado para março ou para só jogar depois da Copa do Mundo. Mas acertar isso não é muito mais viável do que um valor que você não tem para pagar, por exemplo? Vamos por partes. Vamos voltar uma semana no tempo, porque eu acho que tem uma explicação sobre por que o West Ham gostaria de ter a negociação Sim. com o reempréstimo. Porque ou ele precisa ter o dinheiro para ter um jogador que ele compre. Por isso que eu acho que o tempo é importante, é valioso nesse aspecto. Por isso os 11 dias, que ontem eram 12, agora são 11, amanhã são 10 e segunda-feira são 8, são valiosos. Porque se você não conseguir fazer a operação num tempo do West Ham pegar o dinheiro para contratar outro jogador, o West Ham pode dizer, mas eu não vou vender mais, cara, desculpa, eu preciso tentar me salvar do rebaixamento. E o outro ponto é, vamos lá, amanhã o West Ham recebe o Sunderland. O Sunderland já é 9º colocado, o West Ham é 18º.
O West Ham ganha do Sunderland e o Nottingham Forest perde, a distância que era de 7 pontos semana passada diminui para 2. E ele pode ter projeção de escapar do rebaixamento. O West Ham perde para o Sunderland e o Nottingham Forest vence. A distância que hoje é de 5 sobe para 8. Ele vai dizer, cara, eu vou perder muito dinheiro rebaixado, melhor liberar ele agora mesmo, vai embora, me dá o dinheiro aqui que eu vou resolver minha vida para o ano que vem. Por isso que para o Flamengo torcer contra o West Ham em campo nesse momento é uma boa, né? Porque pode ajudar aí na negociação. Já tem uns dias, né? Aliás, semanas que a gente vem falando dessa negociação e debatendo, né? Vale tudo isso? Vale pagar 35 milhões de euros? O valor subiu, chegando na casa dos 40, Samir. E aí eu vou repetir a pergunta, mas agora com valor a mais. Vale pagar 40 milhões de euros para ter o Paquetá? Em cima das informações, né? Primeiro, acho que o Flamengo tem que ir rápido. Se quiser fechar realmente, é melhor fechar agora para não depender das circunstâncias. Para mim, não vale. Eu sei que o Flamengo tem outra realidade, e daqui a pouco vão aparecer os analistas de Flamengo, vocês têm que entender que o Flamengo vive em outro mundo. Tem uma discussão que lá em Santos, você sabe que é a cidade dos ex-jogadores, né? E eu tenho o prazer lá de almoçar com muitos ex-jogadores, jantar, enfim. Fica pobre aquele jogador que ficou muito rico? É possível ele ficar pobre? Fica sempre essa questão, essas discussões. Acho que é. Você pega um jogador que ganhou muito dinheiro, todo mundo já entrou nesses debates. Por exemplo, o Flamengo tá super bem. O que é muito dinheiro? Mas o problema é, se você começar a fazer muitos negócios ruins, eu não estou falando que o Paquetá é um negócio ruim, mas 40 milhões de euros, os clubes brasileiros sonham em vender um jogador por 50 milhões de euros, por 40 milhões de euros. O Flamengo está comprando. O Vasco vendeu o Ryan agora por 35 e ainda não é 100% dos direitos do jogador. O Flamengo está comprando, mas vai que não dá certo, não tem esse retorno. Outros jogadores já não deram certo no Flamengo também. Enfim, eu acho, o Cebolinha, por exemplo, foi um alto investimento que o Flamengo perdeu. Alcaraz. O Plata, o Alcaraz. Enfim, eu não faria esse tipo de negócio nunca. 40 milhões de euros. Eu acho que o Flamengo está bem administrado, só que o Flamengo também tem que pensar em vender atletas. Enfim, a receita de venda de atletas é muito importante. E você está gastando 40 milhões ou 42 milhões de euros num jogador que, para mim, não é craque. Não é craque, isso é valor de craque. Ele não é craque. Eu acho que o pulo do gato do futebol brasileiro vai ser quando você conseguir recusar propostas de 40 milhões de euros e não fazer ofertas de 40 milhões de euros. Eu não estou aqui fazendo nenhuma análise, estou falando análise do que precisa acontecer com o futebol brasileiro, em médio e longo prazo, que é a questão cultural. Eu não acho ruim o Flamengo pagar 40 milhões de euros pelo Paquetá. O Flamengo tem esse dinheiro, o Flamengo pode fazer esse investimento. O Paquetá quer voltar. Eu concordo com o Samir que o Paquetá não é um jogador que mereça o adjetivo de craque. Eu acho que ele é um grande jogador. É um jogador de Copa do Mundo. Mas eu acho que craque é uma palavra... Vinícius é um jogador muito versátil, que te entrega muita coisa em campo. Mas você acha que esse é um valor de craque? Eu acho que é um valor de craque, mas eu acho que é um valor que o Flamengo pode pagar. Eu não tô discutindo tanto, vai pagar, não é para pagar, é para fazer, como o Casagrande disse, o Casagrande tem uma dose de razão. Pode contratar 2 grandes jogadores em vez de contratar um por esse valor. É verdade. 2 de 20, né? Ou 21. O Palmeiras trouxe o Vitor Roque por 25, né? Eu acho que não tem esse jogador em profusão no mercado. Aquilo que eu falei sobre a questão do Alan do Palmeiras. Se você vende o Alan por 40 milhões de euros para o Napoli, não é verdade que você contrata 2 com esse dinheiro. Porque não tem 2 do mesmo tamanho para contratar. Não tá assim, facinho. Eu vou lá bater na porta do Benfica e trazer o Pavlidis. Não vai comprar. Então, por isso que eu acho que o pulo do gato do futebol brasileiro em médio prazo é quando é mais, esquece o valor, é mais recusaram a proposta pelo Vinícius Júnior aos 18 anos do que contratar o Paquetá aos 28. O pulo do gato, o futebol brasileiro vai virar a grande liga que a gente sonha que seja quando você rejeitar uma proposta pelo Vinícius Júnior em vez de fazer a oferta pelo Paquetá. Mas isso não existe neste momento. O Flamengo pode trazer o Paquetá? Pode. É importante ter um jogador como o Paquetá no elenco? Claro que é.
Você muda um pouco o patamar de salário, você obriga os adversários a inflacionarem o mercado, o que não é privilégio, exclusividade do Flamengo, já aconteceu em outros momentos. O Palmeiras da Parmalat fazia isso, o Corinthians da Rix Music fazia isso, o Vasco do Eurico fez isso, em outro patamar salarial, mas fazia isso. Né? Então... E ainda tem o salário, né? O Brás tem... eu sou o Samir Cascalho, tá? Eu gosto de saber o salário dos atletas. Ainda tem o salário, né, PVC, que você falou e me lembrou bem. Vai ser o quê? Um dos maiores salários do futebol brasileiro? Vai ser o jogador mais caro da história do Brasil, vai ter que ser um dos maiores salários De do Brasil. longe, né? Porque Mas o vai Cruzeiro... ser o maior? Porque nós temos o Memphis, temos... Hoje quem é o maior salário? Neymar. Acho que é o Memphis. O Memphis e o Neymar. O Memphis e o Neymar. Vai chegar nessa prateleira aí, e eu imagino que para ele voltar, claro, ele quer voltar, né, para os braços do Mengão, da torcida e tudo. Mas o salário deve acompanhar esse investimento todo, Brás. Eu não tenho a informação do valor exato do salário oferecido pelo Flamengo ao Paquetá. Mas essa questão da base salarial, o contrato entre Flamengo e Paquetá já está tudo resolvido. Obviamente que o Paquetá vai abrir mão de uma grana, não vai receber a mesma coisa que recebe no West Ham, mas o que vem para receber no Flamengo não vai ser pouco. Mas essa parte já está toda resolvida. Falta mesmo resolver entre Flamengo e West Ham. E PVC está pegando um gancho que você falou, que não é fácil às vezes achar, né, a peça que o clube exatamente quer. O próprio Flamengo vive essa situação com o atacante aí, né, para disputar com o Pedro. O Flamengo quis o sonho do Flamengo era ter o Caio Jorge. Tentou, não conseguiu. Não conseguiu, até agora não arrumou outro, não foi em outro, porque... E até o Boto falou agora, depois do Flamengo e Vasco, que, assim, eles querem um atacante específico, com as características que o Felipe Luiz pediu, e agora, como não deu o Caio Jorge, eles não estão achando outro. Então, tem essa questão também, né? Pois é, né? E o Brás falando como tá tudo certo entre Flamengo e Paquetá. Paquetá tá fazendo tanta força para vir que insatisfeito, triste com o salário, ele não tá, viu, Samir? Porque ele quer muito. E tem uma diferença você fazer... Ele ganha em libra porque ele gasta em libra. Ele vai ganhar em real e gastar em real. Não, e o Luiz, mas um fato essa força que ele está fazendo para o Flamengo, se ele faz isso no futebol brasileiro, já não tem mais clima nenhum para jogar no clube brasileiro. Porque a torcida vai pegar no pé do cara. É verdade, né? Fazendo todo esse esforço. A gente já está vendo um pouco disso com o Alisson, imagina, né? Que é numa esfera muito menor, ainda mais que nesse caso do Paquetá. Esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Espero que você tenha gostado. Já compartilhe, se inscreva no canal e deixa os seus comentários aí.